Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dando continuidade às nossas atividades. Hoje nós vamos estar trabalhando com o capítulo 18, certo? Tratando aí dos impactos ambientais, certo? Então, a proposta desse capítulo tá trazendo para vocês alguns problemas que acontecem no ambiente urbano. A gente estudou até agora a urbanização mundial, a urbanização brasileira, certo? Então, existem algumas causas, tá, para esses problemas ambientais urbanos. Então, a gente traz aqui algumas. Veja, a começar pela Revolução Industrial, né? O capitalismo e a globalização, que está associada ao consumismo muito grande, e com esse consumismo a gente vai ter um descarte muito grande também de resíduos sólidos, né, de lixo. Nós vamos ter a urbanização, que está associada ao crescimento das cidades, o aumento populacional, né? Nós temos aí cerca de 7 bilhões de habitantes em todo o mundo, e a ineficácia ou ineficiência da política ambiental, certo? Então, essas são algumas causas que vão ter algumas consequências, certo? E todas essas consequências, o capítulo de vocês traz de uma por uma. Então, a gente vai estar estudando o que é a inversão térmica, o que é ilha de calor, o efeito estufa, certo? As chuvas ácidas, e também vai estar vendo aí quais são os impactos, né, dos resíduos sólidos, os impactos da urbanização nos recursos hídricos e no solo, certo? E fechando com o desenvolvimento sustentável. Então, vocês podem acompanhar pelo livro, certo? Porque a minha apresentação aqui para vocês está de acordo com a sequência do livro também, certo? Então, no primeiro momento aqui a gente vai entender o que é chuva ácida, tá? E ela acontece justamente pela quantidade de poluentes que existem na atmosfera, certo? Esses gases poluentes que são liberados pelas indústrias, eles, quando entram em contato com a água, eles ficam ácidos, né? Já que são poluentes, e quando há uma chuva, isso compromete o solo, a vegetação, enfim. Aqui nós temos um esquema bem didático que mostra para vocês claramente. Então, observe bem. Nós temos uma indústria aí, né, aquela que está em branco lá, aí bem no meio desse esquema, e essa indústria está liberando o quê? Alguns gases que são poluentes, certo? Estão sendo liberados e estão indo para onde? Para a atmosfera, tá? Esses gases eles estão na atmosfera, certo? Então, o que é que vai acontecer? Em algum momento vai haver uma chuva, uma precipitação. Quando essa água da chuva ela entra em contato com esses gases que são poluentes, que são tóxicos, certo? Aí é onde nós vamos ter a chuva ácida, porque essa água ela fica ácida, e ao entrar em contato com o solo, com as plantas, ou até mesmo com as construções, nós vamos ter aí alguns problemas, certo? Então esse exemplo aí fica bem didático para vocês entenderem, no livro de vocês também, certo? Podem acompanhar aí, ok? Na sequência, nós vamos estar falando aqui de inversão térmica, né? O que é inversão térmica? O próprio termo térmica está relacionado à mudança de temperatura, certo? Então, o que é que vai acontecer? É um fenômeno, né, que acontece nas grandes cidades, tá, gente? Então, assim, de todos os pontos que a gente está falando até agora, são problemas ambientais que acontecem nas grandes cidades urbanizadas, nas grandes metrópoles, certo? Não significa dizer que também nas pequenas cidades não tenha, tá? Mas, bom, e o que é que acontece? Nas condições normais, né, o ar que está próximo à superfície, próximo ao solo, ele é um ar mais quente. E o ar que está em uma determinada altitude, quanto mais alto for, menor vai ser a temperatura. Então, o ar ele é mais frio, certo? E isso provoca, né, a circulação do ar de maneira
natural. Mas o que é que acontece aí quando há essa inversão térmica? Veja esses dois exemplos aqui que dá para vocês entenderem claramente. No fluxo normal de ar, veja que as setinhas que estão em verde, certo? O ar ele consegue subir, né? Quando eu não tenho nenhum tipo de poluição que comprometa ali. Veja que o céu está azul, certo? Então esse ar que é quente, ele consegue subir tranquilamente e entrar em contato com o ar que é frio e assim sucessivamente, certo? Coisa que não acontece quando nós temos essa camada aí da atmosfera comprometida com poluentes, certo? Esse acúmulo de poluentes ele vai funcionar como se fosse um bloqueio desse ar, para esse ar subir, certo? Então é justamente nesse momento onde a gente vai ter aí a inversão térmica, certo? Esse ar ele não consegue subir e fica presente bem mais próximo da superfície, né? A gente vai ter um aumento de temperatura, fica bem mais quente, certo? Bom, gente, entendido essa parte, nós vamos tratando agora de outro problema, que é a ilha de calor, certo? Como é que funciona essa ilha de calor? Está relacionada às mudanças elevadas na temperatura, certo? Principalmente nas cidades que, além da poluição, né, elas são asfaltadas e que apresentam ausência de áreas verdes, seja nas avenidas, nos parques, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, né, o próprio livro aí de vocês traz, pode ocorrer inclusive uma mudança muito grande na temperatura, que varia, pode chegar a 10 graus, tá? Isso se você pensar do ambiente urbano para o ambiente rural na mesma cidade. Agora, lembrando que nós estamos falando de grandes cidades urbanizadas, tá? Que isso fique bem claro. Então, trago aí esse esquema para mostrar a vocês, certo? É um esquema bem didático. Então, nós temos um ambiente urbano e nós temos um ambiente rural, certo? Então, quando vocês observam aí a cidade, o que é que vocês identificam? Você não tem vegetação, né? Você não tem árvores, você vai ter um solo que ele está comprometido com o concreto, né? Então ele vai ser impermeável, ele não vai absorver a água quando chove, certo? E nós vamos ter aí a presença de casas, enfim, de prédios e etc, tá? Em contrapartida, o que é que a gente vai ter no ambiente rural? A gente vai ter plantas, a gente vai ter água, certo? Então, o que é que acontece aí? O que é que isso significa? Significa que quando eu tenho um dia muito quente de sol nesse ambiente urbano, todo esse concreto ele vai adquirir essa temperatura, certo? Ele vai absorver toda essa temperatura e isso vai fazer com que as condições de temperatura do ambiente ela aumente, certo? O que não acontece no ambiente rural, tá? Então, e por isso que é chamado de ilha de calor, porque está concentrado aonde? Na área urbana, no espaço urbano, justamente na cidade, né? Onde concentra o maior número de poluentes, onde a gente percebe aí que não existe árvores, certo? Esse esquema tem no livro de vocês também, certo? Na página 10. Então, se quiserem ir acompanhando por lá, fiquem à vontade. Bom, passando aqui agora, né, nós temos o efeito estufa. É uma das questões de problemas ambientais também. No primeiro momento, vocês precisam entender que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, certo? Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, tá? Então, quando a gente entende que o efeito estufa ele é um efeito natural, né? Mas o que é que acontece? Ele está sendo agravado por algumas ações humanas, né? E essas ações humanas associadas aí sempre à poluição atmosférica nas grandes cidades, tá?
Então aqui, pessoal, nós temos um esquema bem didático para vocês entenderem, certo? Nós vamos ter aí, ó, veja que no ambiente urbano, certo? No ambiente urbano nós temos as cidades, as indústrias, etc. E veja que nós temos ali uma camada, tá? Com poluentes, certo? E no espaço, eu poderia dizer que é rural, né? Nós temos aí as plantas e, enfim. O que é que acontece? Quando o sol irradia, tá? Quando há essa presença da luz solar, ela chega na superfície, né? E ela também, depois, ela recebe, né? Ela é refletida, ela volta, tá? Isso, no ambiente rural, a gente pode chamar de ambiente rural, ele acontece. Mas observem aí, nesse exemplo, que na cidade não está acontecendo dessa forma, certo? O sol, ele chega, né? Mas ele não consegue retornar da mesma maneira, né, que retorna aqui no ambiente rural, certo? Ou seja, essa energia, ela não está sendo absorvida, certo? Então, nós vamos ter aí um problema ambiental, na verdade, de aquecimento, certo? Por isso que é chamado de efeito estufa, né? Então, esse esquema, ele é muito didático para vocês entenderem, certo? E podem acompanhar lá no livro de vocês, na página 12 também tem, certo? Então, gente, eu quero agradecer, certo, a atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem, escrevam lá no Google Sala de Aula, que eu vou estar respondendo todo mundo, certo? E agradeço, tá?